Vamos lá, meus irmãos. Agora nós vamos tratar da quarta escola de interpretação judaica, que é a escola cabalista. Essa escola cabalística ela é muito usada pelos judeus até hoje, judeus tanto ortodoxos quanto judeus messiânicos. Judeus que não acreditam em Jesus são os ortodoxos e judeus que acreditam em Jesus, que são os messiânicos. Essa escola de interpretação, vale lembrar que a palavra escola aqui não significa dizer que existia uma escola cheia de salas, com um corpo docente, um grupo de professores que ensinavam a vários alunos sentados em cadeiras. Numa escola assim, é um pensamento formado de método de estudo da Bíblia, ok? Método de estudo das Escrituras. E aí, o método cabalístico de interpretação das Escrituras, ele se define como: quando Deus deu a Torá a Moisés, Deus inspirou não somente as frases, mas também as palavras e também as letras. Nesse caso, essa interpretação cabalística, como ela é feita? Um judeu, nessa interpretação cabalista, ele pega as escrituras hebraicas e lê de trás para frente. Aí, dali, eles tiram uma mensagem. Eles pegam as escrituras hebraicas e lê um texto, por exemplo, em forma tipo de uma rampa, assim. Aí eles acham uma palavra ali e interpretam. Então, o texto ele tem o seu valor e o seu sentido numérico, no número de letras, cada uma das letras, a transposição das letras, a substituição, tudo tem o seu poder na interpretação. Nesse caso, eles formularam algumas regras de interpretação. A primeira delas é a chamada a gematria, que era substituir uma palavra pela outra, uma dada palavra bíblica por outra que tivesse o mesmo valor numérico, e aí dava um sentido. A segunda é a notaricon, que consistia em formar palavras pela combinação das letras iniciais e finais, ou considerando cada letra de uma palavra com a letra inicial de outras palavras. E terceiro, a chamada temorá, que significa a permuta das letras, ou seja, que denota um método de criar novos significados pela permuta das palavras ali no texto. Então, essa era a interpretação. Eu ainda tenho um pouquinho de tempo aqui, e agora, para concluir a interpretação judaica, nós vamos falar sobre a interpretação dos judeus espanhóis. Ou seja, quando os judeus eles foram expulsos de Canaã, da Palestina, lá no ano 70 depois de Cristo, houve 3 revoltas. As principais revoltas foi a revolta do ano 70, que levou o general Tito, filho do imperador Vespasiano, a invadir Jerusalém e a levar os judeus cativos, espalhar os judeus. A segunda revolta é do ano 135, ela começa por volta do ano 130, liderada por um judeu chamado Bar Jochebá, e ela foi
eliminada pelos pelos romanos, perdão, no ano 135. Então, a partir daí, a Canaã, a Palestina, a terra de Israel, ela passa a ser território romano e os judeus são espalhados pelo mundo, né? Os judeus chamam a Espanha de Askenazi, né? Daí os judeus que moram na Espanha serem chamados, na Espanha não, os judeus que moram na Alemanha serem chamados de judeus askenazitas, porque os judeus, eles, desde a escrita do Novo Testamento, eles já chamavam a Espanha de Askenazi. A Espanha não, perdão, a Alemanha, né? Os judeus chamavam a Península Ibérica ali é onde fica Portugal e Espanha, e chamavam de Sefarade. E daí o motivo pelo qual os judeus da Espanha serem chamados de sefaraditas. E os judeus não chamavam o Egito de Egito. Os judeus chamavam o Egito de Mizraim. Daí o motivo pelo qual os judeus daquela parte oriental serem chamados de Mizraítas, né? Então fica aí o recado para aqueles que dão muito valor a determinados nomes, né? De pessoas e também de cidades. Já fica aí um recado que cada cultura chama determinado país de uma forma, né? Mas para não fugir do assunto, vamos continuar aqui. Então esse grupo de judeus que viveram na Espanha, eles fundaram uma escola e exerceram uma atividade de ensino nos séculos 12 e 15 depois de Cristo, ou seja, na Baixa Idade Média, né? A Baixa Idade Média aí já é um declínio, né? E já começa lá nas crises da Idade Média e tal, né? Então, esse grupo de judeus, eles foram exegetas num período em que a interpretação bíblica da igreja era pobre, né? Aqui nós temos o predomínio da Igreja Católica e o início de movimentos reformistas na igreja, né? O movimento dos Lollardos, de John Wycliffe, foi no século XIV, e o movimento dos valdenses aí nos séculos 12 e 13 depois de Cristo. Mas esses judeus, a interpretação deles foi uma interpretação literal das Escrituras. Então eles abandonaram aquela interpretação alegórica, como se fazia lá na escola de Alexandria, né, fundado lá por Filo, e eles passaram a adotar uma interpretação mais literal da Bíblia. No caso, fazer uma exegese da Bíblia. O que é exegese? Exegese é você tentar tirar da Bíblia aquilo que a Bíblia quer te ensinar. Porque vale o dito popular que diz que texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então, a exegese é a prática de você procurar extrair do texto aquilo que o texto lhe quer ensinar, ok? Então, essa escola de interpretação, judaica, ela buscou nas palavras hebraicas os sentidos literais das palavras do Antigo Testamento, né? E os principais autores dessa interpretação são os judeus Abraham ben Ezra, no caso Avraham ben Ezra, Salomão, Isaac, Jari, David, Kinri, Isaac, Aberbanel e Elias, ou Eliarro Levita, né? Esses judeus influenciaram a interpretação de outros eruditos europeus
né, nessa parte da interpretação literal e exegética das Escrituras, que são o Nicolau de Lira e o Reuchlin. O Reuchlin, ele é uma figura importante, nesse caso esses dois aqui, eles eram cristãos, mas o Reuchlin, ele é importante porque ele vai ser um dos primeiros europeus de que se tem notícia que se aprofundou no hebraico, né? E se especializou no hebraico. Se não me falha a memória, o Reuchlin foi professor de um outro cristão que foi muito ligado a Lutero, que foi o Philipp Melanchthon, né? Que foi sucessor de Lutero da Reforma Alemã. Philipp Melanchthon era professor de hebraico e de grego, né? Então, possivelmente, o Melanchthon aprendeu hebraico com Reuchlin. Inclusive, lá na Praça dos Reformadores, em Worms, na Alemanha, atrás da estátua de Lutero, se encontra lá a estátua desse irmão, né, do Reuchlin. Então, esses dois receberam a ajuda de estudiosos judeus em suas interpretações, né? Então, agora assim a gente encerra a interpretação judaica das Escrituras e já já a gente vai para a interpretação cristã das Escrituras, ok?